Olá, tudo bem? Aqui é a Andrea Colin, eu sou advogada e hoje eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu comigo no meu primeiro dia de aula no curso de Direito. Isso foi lá por meados de 2008. A primeira disciplina que eu fiz do curso de Direito aqui na minha cidade, na universidade que eu frequentei, foi Introdução ao Estudo de Direito. E eu não sei se você do outro lado que está ouvindo essa história, enfim, é aluno de Direito, é advogado, ou enfim, já fez algum curso em faculdade, mas eu lembro que naquele momento eu estava muito empolgada. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu comprei um vade-mecum. O que é o vade-mecum? É um compilado de várias leis num único livro. Então, ele acaba sendo um livro bem grosso. Tem uns aqui atrás de mim até, ó. Geralmente eu comprava um por ano porque sempre tem atualizações de lei. Então, ele é um livro bem grosso. E a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a cursar Direito foi comprar esse vade-mecum, porque eu vi os alunos, enfim, de Direito carregando aquele livro. Eu nem sabia o que se tratava, mas eu sabia que eu tinha que ter um. Então eu comprei esse livro e fui pra primeira aula e sentei logo na primeira fileira, assim, tipo, aluno super mega picada, e coloquei aquele livro, então esse vade-mecum, né, esse compilado de leis bem na minha classe, assim, na frente, e fiquei esperando o professor vir e pensei, nossa, eu vou participar da aula, eu vou me mostrar, né, interessada, porque eu quero muito cursar, eu quero muito ser advogada, enfim, e peguei e fiz isso. Então um professor que eu amo de paixão, ele entrou. E ele começou uma conversa sobre um assunto muito diferente do que eu imaginei que seria naquela primeira aula. Ele começou a falar sobre direitos humanos. E me causou muito incômodo a conversa dele. Por quê? Porque ele começou a explicar direitos humanos de uma forma como eu nunca havia pensado, ou até mesmo já havia ouvido, e já havia tido explicações que quem pensa dessa forma é uma pessoa errada, é uma pessoa que não é uma pessoa boa, não é uma pessoa, enfim, que quer o bem da sociedade. Então, eu, na minha ignorância, realmente ignorância, porque o único conhecimento que eu tinha era conhecimentos que eu trouxe de casa, era conhecimento que eu tinha de conversas, não eram conhecimentos da história, não era conhecimento de livros, não era conhecimento aprofundado científico, era conhecimento daquilo que eu achava que era correto. Então, quando ele terminou a fala dele, né, eu levantei a mão, pedi licença e disse, professor, eu preciso dizer, né, toda ali nervosa, a primeira fala, que eu não concordo com o senhor. Porque os direitos humanos só servem para defender bandido. E comecei com aquela fala, que era uma fala repetida, que eu cresci ouvindo dentro da minha casa, do meu pai, da minha mãe, enfim, de pessoas conhecidas, vizinhos, amigos. Eu nunca abri o livro para ler e para entender que há outras formas de se ver os direitos humanos. Então, eu nunca vou esquecer, aquele professor, ele saiu da classe dele, ele veio até a minha classe, ele pegou, deixa eu ver se eu tenho um livro grosso, aqui tem a Bíblia, ó. Ele pegou o livro que estava na frente da minha classe, que estava na minha classe, na minha frente, ele pegou e ergueu e largou assim, ó. E disse, olhou bem no meu olho e disse, desliga a televisão e vai ler. E vai ler e vai aprender sobre a história e vai saber o que é direitos humanos. Procura tu conhecer a verdade, não ouvir a verdade dos outros. E daí, eu fiquei mega chateada, fiquei muito brava, fiquei pensando, mas quem esse professor acha que é? Vim aqui me expor dessa forma, fazer eu passar essa vergonha, porque daí começa aqueles burburinhos atrás da gente na sala de aula, né? E eu fiquei muito braba, mas muito braba. Eu fui pra casa, assim, mega chateada. Eu comentei com o Rogério, já tava namorando o Rogério na época. Comentei com ele, fiquei muito braba e tudo. E eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, sabe? Aquela semana inteira, porque na outra semana eu teria aula novamente com aquele professor. E eu pensei, mas eu preciso também entender por que ele pensa dessa forma. Eu sei, eu não vou mudar minha opinião. Eu continuo achando que direitos humanos não presta. Mas eu preciso entender por que ele pensa isso. Então, na próxima semana eu cheguei, esperei intervalo, né? Horário de sair pro lanche. E chamei o professor e disse, professor, eu preciso muito falar contigo. E daí ele fala, tipo assim, ele já criou um preconceito sobre a minha pessoa, tipo assim, né, o que tu quer? Eu disse, professor, por onde eu começo a pesquisar sobre os direitos humanos? O que eu começo? Qual livro? O que eu faço? Eu quero ir atrás desse conhecimento que tu me falou, dessa realidade. E daí ele me falou assim, Andrea, daí eu vi que ele sabia o meu nome, ele disse, Andrea, começa olhando o filme Mercador de Veneza. E depois, na próxima semana, a gente conversa. E eu fui pra casa, depois da aula, tudo, peguei o filme, e, gente, eu olhei o filme, eu fiquei horrorizada. Porque é algo que eu não imaginava, que eu não tinha conhecimento. Na época eu tinha 20 e poucos anos, não lembro se era 24, eu acho. Eu não tinha conhecimento daquela realidade, daquela história. E aos poucos eu comecei a entender o que realmente é os direitos humanos. Na outra semana ele me passou um livro, eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a entender melhor o que era. E eu comecei a ver o porquê existe, o porquê surgiu os direitos humanos. Então, eu estou gravando esse vídeo, na verdade, para incentivar você que está aí do outro lado, você que acompanha, você que é meu amigo e que não tem um entendimento de muitas coisas. Hoje eu vou usar como exemplo aqui as pessoas que estão pedindo o AI5, entendeu? Pesquise o que é. Pesquise, não deixe se levar pela informação da televisão, do jornalismo, do amigo, do pai, do vô. Pesquise, vá atrás.
Nós temos um tempo aí agora para ficar em casa, isso é muito bom pra gente aprender um pouco mais da história que não nos foi passado nem na escola e que muitas vezes a gente traz só lá de casa e daquele conhecimento. E eu contei toda essa história para vocês para dizer que se eu tivesse me fechado naquele momento e não buscado entender o porquê daquela fala daquele professor, eu procurei conhecer o outro lado, não simplesmente ficar com a minha verdade. E quem ainda não olhou, fica a dica, então olha o filme O Mercador de Veneza, né? É um filme muito interessante. Tem outros livros. Quando eu terminei a faculdade, se tem algo que eu me orgulho é de ter pesquisado, de ter entendido e de ter conseguido realmente saber o porquê surgiu os direitos humanos, por que existem os direitos humanos e por que nunca nós podemos pensar em não ter mais direitos humanos. E entra toda uma questão de dignidade humana, entra toda uma questão da nossa Constituição. Eu fiz o meu trabalho pautado de conclusão da faculdade em cima da dignidade da pessoa humana. Então, é algo que realmente eu precisava vir aqui contar essa história para vocês que vocês consigam também buscar a verdade, buscar o conhecimento e saber realmente do que se trata, do que é, o que aconteceu. Filtre muitas informações, não repasse aquilo que você não tem certeza se é verdade. É uma época que eu acredito que vai surgir, já surgiu, né, aliás, está surgindo e vai surgir muito mais ainda fake news. E nós não podemos nos calar, nós precisamos conhecer a história do nosso país, nós precisamos ter um entendimento daquilo que eu não quero deixar para o meu filho, eu não quero que o meu filho não possa ter a liberdade de falar se ele é a favor, se ele é contra. Eu não quero, em hipótese nenhuma, eu não quero que eu não possa vir aqui na minha rede social e falar o que eu estou falando para vocês. Então pesquisem, esse vídeo é justamente para que vocês consigam entender e ir atrás da verdade, certo?